Você já foi fã de uma franquia ao ponto de hypar tudo que sair sobre ela? E esperando jogos, filmes, animações, coisas que correspondessem à qualidade de que o anime já proporcionava, o anime ou mangá? Bom, se você já teve um hype, se frustrou, seja bem-vindo ao Jogando no Escuro. Eu sou o Caverna e vamos falar um pouco do porquê que é tão flopado jogos de anime. Bom, para começo de conversa, eu acho que a expectativa que se cria, muitas vezes, em jogos de anime, se deve ao quanto as obras são seu âmbito original e que nós esperamos a mesma qualidade em outras áreas, como jogos, como filmes. Mas muitas vezes o que é bom em uma mídia não fica bom em outra. Mas o problema, atualmente, com a tecnologia que nós temos, tudo que já foi feito, não é necessariamente culpa da mídia, e sim culpa até mesmo de nós mesmos fãs, que aceitamos todo tipo de lixo que é trazido para nós. A Bandai Namco, ela é expert nisso, porque ela traz jogos, alguns jogos dela são de péssima qualidade e muitos fãs aceitam porque não há outra mídia, não há nada melhor no mercado. Então você acaba aceitando porque é o que tem pra janta. Os jogos de One Piece são uma prova viva disso, que é muito triste que uma franquia com uma história tão rica, com um universo tão rico, tenha jogos de tão péssima qualidade. E muitos jogos de One Piece, na verdade, eles são apenas jogos repetitivos, que não tem uma profundidade da história, que não usa nem 1% da lore do One Piece, e são muitas vezes colocados a preços de AAAs de jogos de grande orçamento, quando na verdade custou pouco para a empresa e lucra milhões porque os fãs trouxas vão lá e compram. E é assim que funciona. Quando você incentiva uma prática ruim de uma empresa, ela vai continuar fazendo. É isso que acontece muitas vezes no cenário dos games atuais. Nós temos hoje vários jogos mal otimizados, bugados em lançamentos, tal do patch Day One, que é quando o jogo chega já bugado, a empresa sabe que ele está bugado e ele recebe um patch para ficar jogável, não para ele ficar perfeito, para ficar jogável. One Piece teve vários pontos bons e negativos, vários pontos altos e baixos durante a sua trajetória, muitos mais pontos baixos do que altos. Só que o problema de One Piece é que o universo grande que ele tem, com a qualidade que se tem da história, não tô falando propriamente do anime, porque o anime muitas vezes apresenta uma qualidade questionável, principalmente no quesito enrolação. O anime de One Piece, se vocês não estão habituados, é um anime que mais enrola todos, é um anime que praticamente você não anda, é um anime que passa 300 episódios em um arco, muitas vezes não se desenvolve, e os fãs consomem isso. Os fãs não reclamam, os fãs apenas aceitam. E isso é um problema que faz com que as empresas fiquem preguiçosas. Quando você aceita qualquer coisa que a empresa te empurre, né? Você acaba ficando refém dela. Você não tem mais como reclamar, porque depois de anos você aceitando uma prática ruim, agora que você vai querer reclamar. E essa mentalidade está sendo não só nos jogos, mas em várias coisas no nosso meio. Filmes ruins, séries ruins, tudo que é ruim e é nos empurrado e aceitamos de boa, faz com que as empresas pensem e pensem assim, cara, por que eu vou me esforçar? Estão aceitando qualquer coisa. O fã, ele aceita qualquer coisa, ele aceita um filme ruim, um filme zoado. Não há um boicote, não há uma retaliação dos fãs, porque os fãs, eles são sempre órfãos da obra. Muitas vezes eles querem aquele jogo. Eu lembro quando eu comecei a assistir Fairy Tail em 2010 e eu achava o universo de Fairy Tail muito interessante, principalmente aquele lance de guildas e você fazer missões, fazer as caçadas de recompensa. E eu pensava, caraca, devia ser um jogo muito bom, daria um jogo muito bom se o Fairy Tail ele tivesse um jogo onde você entrasse numa guilda e pegasse as quests e você andasse por um mundo grande resolvendo missões, né? Resolvendo problemas de guildas. Parecia ser um jogo muito bacana, parecia ser um jogo bem na pegada de The Witcher 3. The Witcher 3 trouxe uma mecânica parecida, onde você pegava os contratos e você poderia caçar monstros e trazer a cabeça deles para as vilas em troca de recompensa. Essa mecânica, ela faz com que você se sinta dentro de um mundo onde você pode trabalhar para se sustentar, onde você pode ganhar o seu dinheiro, interagir com outros NPCs, se sentir vivo dentro de um mundo, dentro de uma história, dentro de uma comunidade. Mas isso não aconteceu com o Fairy Tail Portable Guild. Eu agora lembrei o nome,
que é o Fairy Tail de PSP. Desde então não tivemos mais outros jogos relevantes de Fairy Tail que tivessem essa lore. Teve um jogo de Fairy Tail para DS que é lamentável, e nenhum deles trouxe a possibilidade de você poder explorar um mundo grande resolvendo quests. One Piece World Seeker, que era um RPG de mundo aberto, ou supostamente era pra ser, ele foi uma promessa muito grande na época. Eu lembro que eu fiquei hypado porque eu pensei, caraca, o mundo de One Piece ele é gigante. Então a possibilidade de você poder explorar os mares de One Piece, vamos dizer assim, poder navegar com seu barco, ir pra ilhas, resolver problemas, seria fantástico. Seria fantástico se a Bandai Namco não fosse preguiçosa e não fizesse os jogos dela com uma bunda. Todo jogo de One Piece que sai é uma decepção. O trailer é magnífico, você vê que parece ser um jogo promissor, mas é só o trailer que é vendido, porque o jogo em si, ele sempre é frustrante. Um jogo repetitivo, com centenas de diálogos sem sentido, diálogos bobos, iguais aos do anime. Diálogos que não te levam a lugar nenhum. Diálogos tipo, ei, como você está? O que aconteceu aqui? Eu estou surpreso, nossa, que mistério, tal. É uma coisa infantil, é uma coisa que enrola o enredo, é algo que fica cansativo, muito fácil. Mas os jogos de One Piece sempre vendem jogos que vêm a preços exorbitantes, como o lançamento, que foi o One Piece Odyssey do ano passado, ou foi desse ano, agora eu não me lembro muito bem. Mas esse One Piece Odyssey parecia ser uma promessa muito boa de melhorar, né, de, enfim, limpar o nome do One Piece no mundo dos jogos, mas na verdade não foi bem assim. O jogo veio aos exorbitantes R$400 no lançamento, um jogo que é mais caro ainda do que muitos AAAs. Se você parar pra pensar que os AAAs hoje em dia estão sendo vendidos a R$350, um jogo que é de baixo orçamento como esse One Piece Odyssey vir a R$400 é inaceitável. É um jogo que fica cansativo, é um jogo que é bom em alguns momentos, mas ele é extremamente cansativo, repetitivo, com quests que não tem nada a ver, quests do tipo de procurar o gato de um NPC, isso na campanha principal. Coisas assim que são cansativas para o desenrolar da história. Coisas que deveriam ser opcionais, mas na verdade estão ali para encher linguiça porque os desenvolvedores não quiseram parar e construir um raciocínio para a lore, porque a lore de One Piece é gigante. A história de One Piece é gigante, merecia uma atenção. Daria para explorar os mares de One Piece com uma gama de possibilidades, com lutas, NPCs, caçadas de recompensa. Cara, daria para fazer muita coisa. Mas o problema é que eles não precisam fazer isso, porque os fãs, eles compram. Todo jogo que sai de One Piece vende bem. Se não vendesse, não teria novas versões, como sempre. Mas o que se precisa fazer One Piece deveria ser o que aconteceu com Marvel Avengers, Marvel Vingadores, que aconteceu com a Square Enix, que foi um jogo totalmente bugado no seu lançamento. Um jogo que era puro e simples fanservice. O jogo veio bugado, o jogo veio sem uma campanha boa, só um multiplayer zoado, ou seja, era um jogo caça-níquel. Era um jogo de multiplayer dos Vingadores pra roubar o seu dinheiro e tentar fazer um jogo como serviço. O jogo foi massacrado nas críticas e muito mal aceito pelos fãs. E a Square tomou um prejuízo gigante. E não só tomou um prejuízo, mas também tomou vergonha na cara, porque logo em seguida ela lançou o Marvel Guardians of Galaxy, né, os Guardiões da Galáxia. Esse sim é um exemplo de jogo ser seguido, é um exemplo de jogo que deveria ser seguido em qualquer desenvolvedora de anime, de algum jogo de aventura, porque o Guardiões da Galáxia é um jogo excelente, porque ele tem uma história divertida, um universo riquíssimo e muito bem construído, é a fórmula do sucesso. Mas o único problema é que, devido à má reputação do Marvel Avengers, esse jogo acabou não vendendo tão bem, porque o seu antecessor manchou o nome da Square, manchou o nome da franquia. E um jogo que é quase perfeito, como o Guardiões da Galáxia, acabou não atingindo as expectativas da empresa, justamente por causa da sua má fama. E é uma coisa que acontece recorrente com One Piece. Tantos jogos ruins que nós temos, acabamos ficando com o pé atrás. Todo jogo novo que sai de One Piece, você pensa, cara, será que é dessa vez? Será que é agora que vai? Será que é agora que vai ter um jogo bom? E normalmente não é. Jogos de anime, eles saem extremamente caros, dificilmente eles abaixam o preço.
E são jogos genéricos, muitas vezes de lutas no estilo Naruto, que é o mais famosinho. E, cara, esses jogos de luta que são do estilo Naruto são mais do mesmo. Jogos que apenas contam brevemente e muito resumidamente a campanha principal do anime. Jogos como Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Kakarot. Jogos que contam a história do anime muitas vezes com umas cutscenes mal feitas e travadas. E são jogos que deveriam ter um carinho maior das empresas e principalmente um apoio maior dos fãs. Os fãs deveriam olhar para esses jogos e pensar: nós queremos coisa melhor, porque nós somos os fãs. Queremos algo realmente dedicado, queremos algo que valha o nosso dinheiro, que valha o nosso tempo. Mas não, acabamos muitas vezes aceitando lixo e recebemos lixo ano após ano. É por isso que, se nós não pensarmos direito em como nós consumimos esse tipo de mídia, acabamos sempre ficando reféns de jogos de péssima qualidade. Então, até o momento, jogos de anime, infelizmente, são para trouxas que pagam preços exorbitantes para pouca qualidade. Se você concorda ou discorda, coloque aí nos comentários. E, enfim, essa é a minha opinião sobre jogos de anime. É uma pena que nós não temos jogos de anime realmente de uma ótima qualidade, jogos que deveriam valer o nosso dinheiro e valer o nosso tempo. Mas, enfim, quem sabe futuramente, sabe, um dia as empresas aprendam a lição. Bom, fiquem com Deus, meus amigos, e até próximo.